Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sem a sua voz. O Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é um bom pastor, o Senhor nunca deixa de falar conosco. Que o Senhor inunde essa sala com a sua voz, Senhor. Que o Senhor inunde essa sala com as suas afeições, aquilo que você sente por nós, Senhor. Que a sua luz dissipe todo sentimento trevoso, todo sentimento dúbio que existe no nosso coração, e que nós saímos daqui encorajados a permanecer no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então eu queria falar com vocês hoje sobre uma jornada de obediência. A jornada de obediência que nós estamos sendo chamados para trilhar nesses próximos dias. Recapitulando um pouco da história da nossa igreja no último semestre. É essa mesmo, deixa a outra, deixa lá, não mexe nisso não. Deixa quieto. Eu ia fazer, mas eu falei não, melhor não. No último semestre nós passamos por um período de poda. Quem estava aqui nessa época? Ou quem chegou nessa época? Vocês estão felizes? Que bom. E eu creio que Deus, Ele nos levou a esse lugar de diminuição, de reparação dos nossos corações, para que a gente não venha cair no engano de que nós somos alguma coisa, para que nós não venhamos cair no engano de que nós fazemos e as coisas acontecem, e para que nós aprendêssemos a depender do Senhor, para que nós não ficássemos perdidos nas coisas que nós pudéssemos nos envolver no dia a dia. E eu creio que justamente essa felicidade de ser encontrado pelo Senhor pela poda faz muito sentido com a realidade do Salmo capítulo 1. Mais do que feliz é aquele que não está assentado, aquele que não está em comunhão com a realidade pecaminosa que o mundo nos oferece. Então, o Salmo 1, vamos focar aqui, senão eu vou me perder, vamos lá. O Salmo 1 serve como introdução para o livro do Saltério, para todo o livro dos Salmos. Enquanto o Salmo 2 introduz a coleção do livro 1, porque quando a gente vai estudar o livro dos Salmos, nós temos 5 divisões dentro do livro dos Salmos. Se você quer aprender mais sobre isso, acessa lá no Instagram do Web, tem um link lá, Introdução à Bíblia, ou Panorama do Antigo Testamento. Você vai ter todo o material de PDF e aulas para você entender um pouco mais como que a Bíblia foi formada, e livro por livro. E no livro de Salmos são 2 aulas, se não me engano, que você pode aprender sobre a divisão dos Salmos e tudo aquilo que expressa a realidade da mensagem do Senhor a partir do livro de Salmos. Então o livro de Salmos ele é dividido em 5 partes. A primeira parte nós temos ali do capítulo 1 até o capítulo 41, mais ou menos. E o capítulo 1 ele não faz nem parte da primeira parte do livro de Salmos, ele é a abertura dos Salmos. É como se ele fosse o prefácio de todos os livros, de toda a seção de livros dos Salmos. E ele começa justamente falando assim: mais do que feliz, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele está querendo dizer que tudo aquilo que ele vai dizer como poesia ao longo da jornada dos outros salmos, quer dizer que muito feliz é o homem que não está no meio de uma raça impura, de uma sociedade impura, porque foi separado pelo sangue do Cordeiro para ser povo de Deus. E aí, é possível também dizer que, alguns teólogos vão dizer que o Salmo 1 e o Salmo 2 sejam o mesmo salmo,
seja parte de um poema só. Por quê? Porque, aí eu não sei por quê, porque é coisa de hebraísta dizendo ali que não tinha muita divisão de capítulos, né? Mas se você olhar para a realidade do que ele está propondo no Salmo 1 e no Salmo 2, o Salmo 2 termina dizendo que bem-aventurados são todos aqueles que confiam nele. Ou seja, mais do que feliz é o homem que não está na roda do pecado, e mais do que feliz é o homem que bota toda a sua confiança na pessoa dele. Dele quem, gente? O Filho. Porque o Salmo 2 está dizendo sobre o Filho. O Salmo 2 diz no versículo 2: beijai o Filho para que ele não se ire. Para que nós possamos não ter nenhum tipo de desavença com o Filho, é necessário que nós venhamos cumprir o primeiro versículo do Salmo 1. Porque ele é aquele que ama a justiça, mas odeia o pecado. E é assim que nós começamos a ideia do Salmo 1. E ele começa dizendo, bem-aventurados. A expressão de felicidade plena, ou de satisfação atendida, é descrita pelo salmista a partir de uma posição, ou um lugar que a gente se coloca, um lugar que a gente pertence. Davi, que é um salmo de Davi, o capítulo 1, ele está querendo dizer, ele está estabelecendo um lugar, um verdadeiro lugar de felicidade e prazer, para todo homem. O verdadeiro lugar de felicidade e prazer está longe do pecado. Esse texto não está, muitas das vezes a gente ouve, né, pelo menos eu cresci na igreja, e quando, né, as irmãs do círculo de oração que minha mãe me levava, as irmãs falavam, Ramon, bem-aventurados aqueles que não andam no caminho dos pecadores, falando para eu não ficar andando com má companhia na escola. Mas a realidade desse salmo não é muito mais abrangente do que essa realidade de andar com gente errada. Porque muitas das vezes a gente tenta colocar essa realidade, você não pode andar com pessoas do mundo, você não pode trabalhar com pessoas do mundo, você não pode ir no casamento do seu primo que não é convertido, enfim. Quando na verdade esse salmo está enaltecendo, não os ímpios, mas aquele que é justo. Aquele que é mais do que feliz. Ele está comparando o justo com o ímpio, e não usando o ímpio como régua de medir, mas sim o justo, porque o justo é aquele que o Senhor escolheu. E aí ele está falando, bem-aventurados aqueles que não andam no caminho dos pecadores. Não, vamos ler de novo. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Aqui nós temos três coisas e três comportamentos que o salmista está dizendo. Então ele está falando sobre caminhar, sobre se deter e sobre você se assentar. E também está falando sobre conselho, sobre caminho e roda, ou sobremesa, né? Caminhar e deter e se assentar são termos que descrevem os passos característicos do perverso. E esse tipo de característica, ele deve ser evitado por alguém que é justo. A aceitação dos princípios dos ímpios, a participação das práticas de pecadores, declarados, e finalmente a união com aquelas pessoas que zombam abertamente do Senhor e dos seus preceitos, é algo que todo aquele que é salvo em Jesus deve se abster. E quando nós falamos sobre conselhos, sobre caminho e sobre roda dos escarnecedores, são termos que descrevem práticas daqueles que são perversos, onde a sua mente está cheia de pensamentos e conselhos ímpios. A sua prática ou o seu estilo de vida é guiado pela sua mente e que vive e é escrava da prática do pecado. E esse tipo de pessoa, eles procuram se comungar com quem pensa da mesma forma. E quando a gente olha para a realidade do salmista, ele está dizendo, mais do que feliz é o homem que não faz isso, que não está pensando da mesma forma que as outras pessoas pensam, quando elas expressam o prazer que elas sentem em si mesmas.
Porque quando a gente olha para essa realidade do salmista, ele está falando, essas pessoas, elas procuram satisfazer a si mesmo. Essas pessoas estão procurando satisfações pessoais, ganhos egoístas. Elas estão procurando a satisfação e a sensação de prazer para elas mesmas. Seja no sentido pecaminoso de sexualidade, para que ela se sinta amada, seja no sentido de carência, seja no sentido de relacionamentos por interesse, seja por amizade, seja o que for. Existe um tipo de comportamento, existe um tipo de maneira de viver que diz respeito mais do que como nós somos, nos sentimos bem, do que como nós estamos vivendo para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Eu estava conversando com o Eide agora à tarde, a gente estava falando o quanto é difícil, muitas das vezes, a gente trabalhar com algumas pessoas dentro da igreja e fora da igreja também. Porque o que está em pauta hoje no mercado de trabalho não é o quanto você ganha, mas é o quanto aquele trabalho vai te fazer se sentir bem e realizado. Isso não é totalmente errado, mas quando nós levamos isso para uma satisfação pessoal acima de tudo, o que está em jogo não é a felicidade, é o seu ego, é o meu ego, é a minha plenitude que eu promovo para mim mesmo. E o Senhor está dizendo que os justos não estão andando segundo esse pensamento. Aquele que é prudente, aquele que a Bíblia que diz que é escolhido do Senhor, não anda mais segundo a sua própria satisfação, o seu próprio entendimento, a sua própria maneira de viver. Ele está andando segundo a realidade do Senhor. E isso é confirmado no versículo 3, o versículo 2, que diz que ele procura ter prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O Salmo, ele começa fazendo uma declaração positiva a respeito da pessoa justa, porque ela não está se deliciando nas rodas do pecado, ela não está se deliciando nas opiniões que as pessoas têm, ela está se deliciando no que o Senhor pensa a respeito da vida dela. Ela está sendo nutrida de prazer e de alegria. Ela se sente feliz, ela encontra felicidade, não no carro do ano quando ela compra. Ela encontra felicidade no Senhor que ensinou ela sobre generosidade e como lidar com dinheiro. Ela se sente feliz não quando encontra o amor da vida dela. Ela se encontra feliz quando aprende a forma correta de se relacionar com seu cônjuge. Porque o Senhor nos dá isso. Ela se deleita, ela tem aquele sentimento de delícia na lei do Senhor e medita dia e noite nela. Essa meditação não é apenas intelectual, não é só fazer escola do Cordeiro, gente. Eu sei que muitas das vezes a gente, como uma igreja muito aguçada na teologia, isso é culpa minha e do Web, principalmente, né? Porque a gente gosta de estudar, a gente gosta de fomentar debates, mas a realidade que o Senhor nos chama não é para sermos cabeçudos na teologia. O Senhor está nos chamando para conhecê-lo. E conhecê-lo não diz respeito a você concluir um curso teológico. Conhecer o Senhor diz respeito ao quanto você está se relacionando com Ele. E essa meditação não diz respeito à inteligência, intelecto, mas consiste justamente em a gente alimentar-se profundamente da palavra de Deus, ao ponto de que ela influencie todo tipo de pensamento e comportamento que nós venhamos ter. Não diz respeito a você fazer o próximo curso que a gente vai lançar, ou o próximo curso que você vai ver na internet, de como ser um crente, como você... Enfim, não vou citar nada para não pecar contra ninguém, mas Deus não nos chamou para nós fazermos cursos sobre Deus. Deus chamou a gente para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E esse conhecimento nutre o nosso coração e faz com que nós, a partir desse conhecimento, venhamos nos deliciar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra prazer no hebraico é a palavra haifetz, que além de falar sobre prazer, sobre se deleitar nas palavras eternas do Senhor,
ela é também aplicado para o sentimento de saudade e objeto de desejo. O que o salmista está querendo dizer para nós é ensinar o nosso coração a termos saudade do conhecimento de Deus, ao ponto de nós não termos outra opção de nós sermos completos, ou de nós sermos plenos, sem que Ele se revele a nós na sua palavra. Deus, Ele quer nos marcar com esse sentimento, ao ponto de que todas as outras coisas que você possa fazer na vida sejam supérfluas comparados ao conhecimento de Deus que Ele tem nos dado. E aí, o salmista continua dizendo que essa pessoa tem como entendimento o prazer, a fonte de alegria, a lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. E ela é comparado a árvores que são plantadas sobre as margens dos rios. Davi descreve a pessoa justa como uma árvore plantada junto a um rio de água que dá fruto no tempo certo. Essa árvore, ela é resistente porque ela está justamente debaixo, ou ela está próxima de fonte de águas, de fonte de nutrição, ou seja, as suas raízes, elas nunca estão secas. Ela sempre está sendo irrigada pelo rio. Ela sempre está sendo nutrida pelo rio. Por mais que as estações sejam estações de inverno, as 4 estações que nós sabemos, ela nunca se sente, nunca está num estado de fragilidade, porque ela está plantada à beira do rio. Essa árvore é resistente nos momentos de seca, e ela não murcha e não morre, porque as suas raízes são profundas, e o seu coração está voltado para o Senhor. E quando nós falamos que o seu coração está voltado para o Senhor, é porque se nós somos como essas árvores, nós temos esse entendimento de que o que vai nos nutrir, o que vai nos manter, o que vai nos fazer felizes, não são os frutos que nós damos, mas é onde a nossa raiz está firmada. É onde a nossa raiz foi plantada. Porque nós estamos plantados no Senhor. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos nutre, é Ele que nos fortalece. E é por isso que os nossos corações estão voltados para o Senhor. É por isso que não existe dificuldade dos nossos corações reconhecer o senhorio de Cristo sobre a igreja. Por quê? Porque Ele é o dono da igreja. E nós não somos mais donos de nós mesmos. É por isso que nós não temos dificuldades quando nós estamos com o nosso coração colocado no lugar correto, onde nós encontramos a fonte de prazer, a fonte de felicidade no Senhor. Por quê? Porque todas as outras coisas são minimamente supérfluas, perto do conhecimento que Deus nos dá em sua pessoa, em sermos ligados a Ele. Calvino, agora sendo, Calvino, em seu comentário de Salmos, fala uma coisa muito legal. Ele vai falar assim que o Salmo 1 é fundamental na compreensão da importância de obediência à palavra de Deus, como base para uma vida abençoada e próspera. Até Calvino falava sobre prosperidade, tá vendo? Bom cara esse. Ele destaca justamente a ênfase do salmista na meditação diária na palavra, afirmando que essa prática, ela é crucial para o crescimento espiritual e para que nós venhamos resistir às tentações. O fato de nós estarmos fracos, o fato de nós estarmos em dias difíceis, muitas das vezes, e até mesmo caindo em pecados, é porque muitas das vezes o nosso coração foi retirado desse lugar, da beira do rio. É porque muitas das vezes o nosso coração está procurando outras fontes para se nutrir. Nós estamos procurando estercos e adubos para tentar fortalecer as nossas raízes, quando na verdade o Senhor nos chamou para estarmos plantados junto ao seu rio. Aqueles
que se afastam, isso é Calvino falando, aqueles que se afastam do caminho da justiça, eles serão condenados, sendo privados da comunhão com Deus. Ou seja, o maior julgamento que pode existir para nós, nessa realidade, não é nós não concluirmos o curso da escola do Cordeiro, não é nós não sermos graduados em alguma coisa no ministério, é nós sermos privados da comunhão com Deus, porque nós escolhemos as outras fontes de prazer. Porque talvez no nosso coração ainda existe aquele sentimento de que eu preciso ser aprovado por todos. E é muito engraçado, eu estou falando isso porque por muito tempo, até mesmo aqui na Imagodei mesmo, existia aquele sentimento, eu preciso comprovar que eu sou alguma coisa. Quando na verdade, depois de ouvir muito amado Timóteo e ler as cartas pastorais de Paulo, a gente não precisa de nada. Eu não preciso que vocês me aceitem, vocês não precisam ser aceitos por mim, o web não precisa ser aceito por vocês. A gente precisa de Jesus. A gente precisa dele. A gente precisa de ter comunhão com ele, porque a comunhão com ele afeta a nossa comunhão uns com os outros. E se nós não estamos tendo comunhão com ele, a nossa roda de comunhão provavelmente é uma roda de comunhão em torno do pecado. E aí, quando o salmista vai falar justamente dessas pessoas que são os injustos, os ímpios, ele vai dizer que eles são como palha que o vento dispersa. E que os ímpios não prevalecerão no julgamento e nem na assembleia dos justos. Há uma inconsistência em quem não vive uma vida de obediência ao Senhor. Há uma inconsistência, existe um vazio, uma superficialidade em quem não tem comunhão com o Senhor. E normalmente a pessoa é cheia de nada e vazia de tudo que realmente importa. O salmista chama a atenção para o fato de que aqueles que se afastam da vontade de Deus acabam por construir a sua vida em bases frágeis e até mesmo inconsistentes. E isso nos lembra o final do Sermão do Monte, que diz que existiam dois tipos de homens construindo uma casa. Um construiu sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio as tempestades e ele permaneceu. Mas o tolo, o louco, construiu a sua casa sobre a areia. E aí veio a tempestade, os ventos e ele se foi. A congregação de Deus, o povo de Deus, a assembleia dos justos é um lugar de pessoas que estão entendendo e fazendo de prática o prazer no Senhor. O desfrutar da bênção de Deus, o desfrutar de ser obedientes a Ele, o desfrutar de sermos submissos ao cabeça que é Jesus. E que essa obediência produz vida no nosso corpo. São pessoas que entenderam e que entendem que o maior desejo delas está em se contentar com o que Deus estabeleceu como princípio de uma vida justa, e não com as suas satisfações pessoais, não com aquilo que elas querem. A recompensa da obediência não é uma medalha de honra ao mérito por ter feito a coisa certa, mas é o se deleitar na vida eterna que o Senhor nos chamou para viver. É saber que as circunstâncias da vida normalmente, na maioria das vezes, não vão ser favoráveis. É que muitas das vezes e quase sempre, ou todos os dias, em todo momento, eu e você vamos ser tentados pelo pecado. É saber que constantemente nós seremos atacados de diversas formas, seja no sentido de vergonha, no sentido de nudez, de escassez, não importa. Todos os dias serão maus, mas todos os dias nós fomos chamados para cumprir e obedecer o Senhor e aquilo que Ele nos pede. Vez ou outra nós vamos ser testados ou estamos sendo testados, mas quem nos plantou na beira do riacho não foi a gente mesmo, foi o Senhor.
Olha o que Isaías 61, versículo 1 ou 3 diz: o Espírito do Soberano, ou o Espírito do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eu e você, nós só somos justos porque a obra de Cristo, ela foi completa. Aquilo que nós chamamos de evangelho, que nós anunciamos sobre a liberdade que Cristo nos deu, ela é realidade sobre nós, e porque ela é uma realidade sobre nós, nós podemos encontrar todo tipo de delícia, todo tipo de deleite na pessoa de Deus. A obra de Cristo constituiu em de nos trazer benefícios inconcebíveis pela prática de um código de ética. Ser obediente a Deus não é sobre o quanto você está acertando os mandamentos da Bíblia, mas o quanto o Senhor te fez plantio dele. Não é sobre o que nós fazemos, mas é o que Ele nos tornou. Ele nos fez seu plantio para a manifestação de sua glória. O chamado à obediência não nos foi dado por um mero convite a boas práticas, a um estilo de vida. Não é sobre conhecer maneiras de se enriquecer, é sobre o quanto nós estamos sendo apegados por Deus, e nós estamos nos apegando a Ele, e nós estamos nos tornando felizes, não pelo que nós estamos fazendo, mas pelo que Ele fez. Foi a obra eterna que Cristo fez por nós, que faz com que nós sejamos a manifestação de sua glória. Isso quer dizer que só podemos encontrar prazer no Senhor, não porque nós estamos tateando. O prazer que nós encontramos no Senhor é porque Ele nos dá esse prazer nele. Não é sobre o quanto nós estamos procurando nos sentir felizes, é o quanto Ele nos dá de graça a sua felicidade. É o quanto que Ele coloca no nosso coração o desejo intenso pela sua presença. É o quanto que Ele deposita no nosso coração esse prazer que também é assimilado como saudade de Deus. O desejo e a saudade de viver uma vida que glorifique o Senhor. O Evangelho é especialmente destinado aos quebrantados de coração. Isso é o que nós lemos aqui em Isaías 61. Isso quer dizer que os humildes que reconhecem em si mesmo a sua própria miserabilidade, reconhecem o seu próprio pecado e a sua necessidade de um Deus que os salve. E isso também é promovido com arrependimento de pecados. Isso é promovido pelo próprio Deus para que nós venhamos nos achegar a Ele. O Evangelho é uma mensagem de libertação do cativeiro, de consolação aos tristes, e de poder de Deus para uma nova santidade de vida. O Evangelho é a capacidade, é o poder de Deus que é manifestado em nós, para nós vivermos uma vida santa que agrade o Senhor. E quando nós falamos sobre isso, eu quero dizer para vocês que eu sinto que Deus está nos levando a uma estação em que nós seremos plantados à beira desses rios. Eu sinto que nossa comunidade está entrando numa estação de frutificação.
A poda está passando. A poda está passando e agora é hora de nós frutificarmos. Mas frutificarmos o quê? Qual que é o prazer de dar fruto? É ser o todo frutoso ou entender que Ele é aquele que nos faz frutificantes? Nós estamos sendo chamados nesses dias a andarmos numa caminhada, num caminho de retidão, num caminho de obediência. Sabe, eu sei que é muito difícil para você e para mim entrar numa sala e talvez passar 2 horas orando, mas o Senhor nos chamou para orarmos. E Ele não nos chamou para orarmos porque nós estamos com muito demônio para expulsar na cidade. Ele nos chamou a orarmos porque Ele quer que nós venhamos sentir prazer nele. Esse negócio de sala de oração não é ideia do web, ideia de americano não, gente. Isso é ideia de Deus, para que eu e você sintamos prazer nele. A igreja de Magodei está entrando numa estação em que ela vai começar a aprender a se deliciar no seu amado. Isso é frutificar. Frutificar não tem a ver com quanto nós vamos dobrar, ou termos que procurar outro lugar para ter um retiro muito maior. Tem a ver com quanto que nós estamos com desejo ardente pelo Senhor. Quando nós íamos para alguns retiros como esse, algumas vezes nós íamos com intenções erradas, seja para arranjar namorado, seja para, sei lá, ser famosinho, seja lá o que for. Mas algumas vezes na minha vida, eu fui em alguns retiros em que o meu único desejo era encontrar, ou ter um toque de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa, talvez você veio aqui com as suas diversas intenções, eu não estou aqui para julgar isso, mas eu quero te dizer, Deus Ele quer ser a fonte de prazer na sua vida. Deus está nos chamando a andar uma jornada de obediência a Ele. E essa jornada de obediência não é uma opus dei, não é um sacrifício, embora muitas das vezes nós tenhamos que sacrificar a nossa vontade, nós vamos ter que sofrer algumas dores por causa do amor a Cristo, mas a maior beleza dessa jornada é encontrar contentamento e satisfação na pessoa de Deus. E Deus está nos chamando para isso. Isaías capítulo 35 diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. E eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, e águas irromperão no ermo e no riacho, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva e o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali. Somente os remidos andarão por ele.
Os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria coroará as suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Uma garantia de que a força divina, Isaías está dizendo que a força de Deus substituirá a fraqueza do homem. Nós não somos uma comunidade grande, mas a grandeza de Deus será vista em nós. Nós não seremos uma comunidade talvez muito expressiva, mas a expressão de Deus, a face de Deus terá que ser brilhante em nossos rostos. Os crentes, eles serão capazes justamente de ver a verdade de Deus, de ouvir a sua voz, segundo Isaías, de andar nos seus caminhos, desimpedidos, e eles vão cantar o seu testemunho e louvor. Um refrigério rico e satisfatório será de porção constante sobre nós. E eu sei que essa passagem diz justamente sobre a peregrinação que nós teremos no milênio. Mas porque nós temos a vida eterna que é dada a nós pela pessoa de Cristo, e nós podemos provar das benéficas da vida eterna nessa era, nós agora podemos provar desse refrigério. Porque Cristo morreu em nosso lugar e deu a nós o seu Espírito. E esse Espírito nos leva à obediência, esse Espírito nos conduz a sermos podados, esse Espírito também nos leva a sermos refrigerados pelo seu amor, a sermos encontrados nas suas delícias. Isaías 35 diz que ali haverá uma grande estrada, um grande caminho. Sabe, eu sinto que nós estamos começando a dar passos vagarosos a essa jornada, onde nós estamos indo a um lugar de beleza, de contentamento em Deus. Mas isso requer de nós obediência, submissão ao Espírito, submissão àquilo que Ele está fazendo. Nós não vamos dar um passo a mais se Ele não nos chamar a dar esse passo. Porque isso não está dizendo o quão rápido nós vamos chegar. Está dizendo o quanto Ele está trabalhando em nós, para que nessa jornada nós tenhamos prazer nele. O povo redimido vai andar sobre essa estrada pelo caminho santo, pelo caminho da obediência. E esse caminho é um caminho no qual a corrupção moral vai ficar de fora. Onde as mentiras que nós contamos para nós mesmos e para as pessoas não vão entrar nesse caminho. Onde as falsas ideias que nós temos sobre Deus e até mesmo sobre nós mesmos não entrará nesse caminho. E também haverá livramento de qualquer tipo de levante satânico, porque se ele se levantar, o nosso maior prazer não está no quanto nós ganhamos dele, mas sim no quanto Cristo triunfou sobre ele. Fique de pé no seu lugar, cara. Mesmo sabendo que nós vamos passar por muitas podas, porque o Senhor poda aquele que dá fruto, e a poda é uma expressão de amor de Deus, uma nova estação se inicia sobre nós. É perceptível o vento do Espírito ter mudado nessas últimas semanas sobre nós, gente. É perceptível que a voz do Senhor está se movimentando diferente. Hoje, enquanto nós estávamos tendo turno de oração, era perceptível que a voz de Deus envolvia essa sala. Era perceptível que o Espírito profético estava no nosso meio. Eu nunca vivi isso como igreja, gente. O Espírito está sendo derramado sobre nós, mas não porque nós somos bonitinhos, mas é porque Ele quer se derramar sobre nós.
E se Ele quer, por que não nos deliciarmos nesse derramar dEle? Porque nós não vamos aproveitar, já que o favor de Deus está sobre nós, por que nós não vamos nos deliciar? Porque se nós não nos deliciarmos nisso, nós vamos procurar outras fontes, e essas fontes vão nos deixar vazios. Essas fontes vão nos deixar secos. Nós não queremos estar presos ao caminho dos pecadores, Senhor. Nós não queremos estar na roda dos escarnecedores. Nós não queremos ser a roda, a congregação dos pecadores. Nós queremos ser conhecidos como carvalhos de justiça, plantio do Senhor, povo, nação santa. Nós queremos, Senhor, não porque nós queremos, mas porque o Senhor desejou isso antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou antes mesmo que nós nascêssemos, Senhor. E nós procuramos outros amores. O Senhor nos amou antes mesmo de nós te amarmos. E muitas das vezes nós sabíamos disso e nós não deixamos que o seu amor nos envolvesse, mas nessa noite nós pedimos: o seu amor varra os falsos amores do nosso coração. Rio de Deus, o rio que alegra a cidade de Deus, o rio que nutre as nossas vidas, o rio que nutre o carvalho de justiça. Encha-nos nessa noite. Encha-nos nessa noite, Senhor. Encha-nos nessa noite, Senhor, para que a sua glória seja manifesta. Não é sobre nós, Senhor, é sobre a sua glória. Não é sobre uma placa, não é sobre um projeto de homem, é sobre o seu plano eterno, para que todos sejam seus, para que todo homem, toda mulher, todo aquele que invoca o nome do Senhor seja salvo. É um tempo de frutificarmos, é um tempo de nós vermos os frutos aparecerem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a encontrar o deleite na sua presença, muito mais do que aquilo que a estação pode fornecer para nós. Nós queremos a sua presença como fonte de tudo, Senhor. Nós não queremos ser enganados pelos frutos, nós queremos ser verdadeiramente encontrados no Senhor, e o fruto é consequência de nós sermos encontrados em Ti, Senhor. O nosso prazer está na sua lei, Senhor. O nosso prazer está nas palavras de vida eterna. O nosso prazer está naquilo que você diz. Ajuda-nos a encontrar toda a satisfação em Ti, Senhor. Ajuda-nos a encontrar satisfação na obediência.